Olá, estamos aqui reunidos para mais uma exposição, mais uma palestra e, como sempre, antes de tudo, abrimos com uma prece, pedindo a Deus, pedindo aos amigos espirituais que nos envolvam, que nos coloquem totalmente reflexivos aos ensinamentos e aos estudos e às reflexões que serão trazidas pela nossa companheira Isabel Silveira. Vamos envolvê-la em carinho e pedir a proteção dos amigos espirituais para os momentos que estivermos aqui, lembrando, buscando tudo de bom para nós, para o nosso crescimento, e vamos assim dar início à nossa reunião. Graças a Deus. Conosco a Isabel Silveira, nossa companheira querida da casa. Boa noite a todos. É com alegria que estamos na nossa casa para pensar um pouquinho sobre o que a doutrina espírita tem para nos oferecer para o nosso viver. E particularmente na noite de hoje, o tema nos é muito gratificante, porque nós vamos estar refletindo sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que, nos itens de 6 a 10, em que vai nos pedir para estudarmos as causas anteriores das nossas aflições. E por que para mim é um tema muito assim grato ao meu coração? Porque a doutrina espírita pode trazer um novo olhar sobre as circunstâncias de vida que nós vivenciamos, nos permitindo ampliar o entendimento da vida, sentir cada vez mais a presença do amor de Deus por cada um de nós, suas criaturas, entendendo a sua misericórdia para que nós possamos voltar à sua casa e sermos acolhidos pelo seu amor. E também, porque muitas vezes nós achamos que trazemos de outras crenças e de outros tempos, achando que nós estamos, nesse período que estamos encarnados, pagando um karma, pagando pelos nossos erros, e a doutrina espírita vem nos trazer uma nova visão. É tão bom também nós podermos pensar no Evangelho, porque quando nós falamos do Evangelho do nosso Mestre Jesus, nós falamos de nós, das nossas questões, do nosso entendimento, do nosso sentimento, e vamos cada vez mais trazendo Jesus para junto de nós. Nós vamos tendo, a doutrina espírita nos ajuda também a que nós possamos perceber o Evangelho como um instrumento de suporte para a nossa caminhada, suporte para o nosso crescer, suporte para as nossas escolhas, nos ajudando, inclusive, a tirar que durante tanto tempo nós tivemos esse olhar da religiosidade do Evangelho, para trazermos ele de dentro do nosso intelecto, de dentro do estudo, de dentro da leitura, para o nosso sentimento, para a nossa vivência, para que ele seja expresso no dia a dia. Porque, na realidade, eu acho que Jesus nos trouxe isso como meta, porque todas as suas parábolas, todas as suas situações, ele fazia ligação com as questões do mundo. Então, era o pescador que ia lançar a rede, é a semente que vai frutificar, é o semeador que saiu a semear, porque a gente sabe o que é, principalmente para aquelas pessoas que viviam naquele tempo, nós sabíamos o que era o esforço, como fazer, a preparação que era necessário, o suor que era necessário que fosse investido, as consequências por o não fazer. Então, Jesus traz para nós o Evangelho para ser colocado no nosso dia a dia. E esse tema está no capítulo 5º, como a gente já mencionou, e o título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E, mais uma vez, a doutrina espírita pode nos trazer uma nova visão sobre os aflitos.
né? A gente tem uma certa tendência de achar que os aflitos é quando a gente está num sentimento de angústia, de dificuldades, e aí por isso a gente fica aflito. E a doutrina espírita nos permite ampliar essa visão. Quando a gente lembra de uma frase de Paulo Apóstolo, que ele nos diz assim, eu ainda faço, por que eu ainda faço o mal que eu já não gostaria de fazer e não consigo fazer o bem que eu já gostaria? É essa a aflição de poder acelerar o nosso processo de crescimento, a aflição de podermos caminhar mais rápido, de podermos efetivamente fazer todo o bem que a gente já gostaria. E também, né, nos ajuda, porque a gente vai percebendo que nós somos todos irmãos de caminhada e não é possível. A gente está bem, a gente está feliz, se eu olho para o lado e eu percebo um irmão num estado de sofrimento, numa dor, a gente fica aflito com a vontade de poder aliviar a dor do outro, a desenvolver um sentimento de compaixão. E é tão profundo isso, porque tem muitas vezes, né, quando, por exemplo, acho que foi semana passada, né, que aconteceu a questão no Líbano, uma explosão, e aí a gente vê tanta destruição, tanta dor, tanto transtorno. A gente morando na cidade do Rio de Janeiro, a gente fica naquela aflição, mas a doutrina espírita nos lembra e nos ajuda a entendermos que mesmo nessa condição, nós temos um recurso a usar para aliviar a dor daqueles que estão atravessando esse momento de dificuldade, que é o recurso da prece, é o recurso de envolvê-los em paz e serenidade e torcer para que tudo saia certo e se resolva da melhor forma possível. A gente também pode olhar para o lado e perceber o quanto nós ficamos aflitos, por exemplo, quando um dos nossos filhos não está aproveitando a educação que nós tentamos dar e está indo por caminhos que não são tão proveitosos, e a gente sabe e prevê que entrando naquela rota, com certeza vai gerar dor e sofrimento para ele. Ou quando um companheiro ou companheira nosso está mais afastado da lei, está meio que se perdendo, a gente fica aflito porque a gente entende que é o momento de cada um. A gente fica aflito quando a gente ouve, né, os noticiários hoje em dia são absolutamente fartos, quando nós ainda nos damos conta de que tem tantas pessoas ainda se locupletando com dinheiro que seria para a saúde, ou sofrendo violências, né, que tão contundentes que a gente não consegue nem entender como é que tem criaturas ainda trazendo tanta dor para o outro, e a gente fica aflito. E aí, já pensando, né, no que os espíritos nos trazem, a gente vai entrar mais no tema que a casa nos propôs na noite de hoje, que é nós refletirmos sobre as causas anteriores das nossas aflições. Com isso, eu vou buscar aquilo que é nos trazido para nós no Evangelho segundo o Espiritismo, na abertura, né, os itens que ele vai estar comentando, o Kardec está comentando, vão dos itens de 6 a 10. E a gente vai pensar algumas coisas desses itens. E a primeira delas, Kardec nos traz, né? Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, que parecem atingi-lo como por fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família. Tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho,
como as deformidades, a idiotia e o cretinismo, e essa palavra trazida, né? A gente vai lembrar que o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864, era o linguajar da época. E a gente, né, quando nós atravessamos essas circunstâncias da nossa vida, é como Kardec está lembrando para nós. Quantas dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que fomos nós mesmos que demos causa. Talvez ainda pela nossa imaturidade, talvez ainda pelo resultado das nossas imperfeições, nós nos atrapalhamos e promovemos a dor no outro, ou promovemos situações para nós mesmos que nos trazem dor. Mas quantas não são as circunstâncias que nós olhamos para o lado e percebemos que não tem uma razão de ser aparente, principalmente uma razão de ser nessa vida, quando a gente ouve a história de uma criança de 1 ano e meio que desencarna, ou quando a gente tem, como ele lembra, uma pessoa que é absolutamente certinha, que faz tudo dentro do que deve ser, previdente, mas que de alguma forma algo acontece que o seu negócio vai embora e a criatura então enfrenta um grande revés financeiro, ou a perda daquele que é o arrimo de família, que de alguma forma vai obrigar que os membros, né, que ficaram atravessem muitas dificuldades, enfim, né, a gente vai olhando para o nosso redor e vai se dando conta de que são inúmeras as circunstâncias que nós atravessamos, em que se a gente busca uma explicação nesse momento, nessa vida, a gente vai ficar sem encontrar resposta. E aí vem a doutrina espírita, com toda a sua racionalidade, com toda a sua possibilidade de nos apresentar questões que nos ajudam a ter um melhor entendimento sobre essas questões. Vem a doutrina espírita e nos diz, olha, nós somos espíritos imortais e nós vamos renascendo quantas vezes forem necessárias para que nós possamos atingir o objetivo para o qual Deus nos criou. Vem a doutrina espírita e nos lembra, olha, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus acima de qualquer coisa é justo. E dentro da sua justiça, nós, à medida que a gente vai entendendo um pouquinho mais das suas leis, nós vamos nos apropriando que Deus não joga dados para escolher uma família A, B ou C para enfrentar dificuldades, às vezes com dores tão acerbas. Então a gente começa, né? O Kardec um pouquinho mais adiante, dentro do comentário dele, ele nos traz uma outra coisa bastante relevante. E com tudo que a doutrina espírita nos faculta de entendimento, fica muito claro de nós entendermos o que Kardec está trazendo. Ele diz assim, todavia, por virtude do axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias, tais dificuldades, tais sofrimentos são efeitos que hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida. Isto é, há de estar numa existência precedente. E aí a gente vai ter que entrar um pouquinho naquilo que a doutrina espírita nos traz de fundamentos básicos. Os espíritos nos falam que nós somos criados por Deus de uma forma simples e ignorante, e que nós fomos criados para atingir a perfeição. Isso aí, para essa regra, não tem exceção. Eles nos lembram
que nessa regra todos nós começamos nisso, porque essa expressão de que somos criados simples e ignorantes está na pergunta 115. Mas tem uma outra pergunta muito assim, importante, que eu acolho muito com o meu coração, que é a pergunta 540, que nos fala que do átomo ao arcanjo, quer dizer, do simples àquilo que é a nossa meta de atingir, que é a perfeição, é a felicidade inalterável, que também começou por átomo. Então, o que eles estão dizendo para nós? Olha, todos nós começamos do mesmo ponto e todos nós, sem exceção, vamos atingir essa meta. O que vai diferenciar é o tempo, talvez, de criação, porque a criação do Pai ela é incessante, então uns podem ter sido criados antes do que outros, mas o modo como fomos criados é igual. E também as escolhas que vamos fazendo ao longo da nossa vida. É tão bonito, né? Porque a gente vai estudando e vai percebendo como a doutrina espírita ela é toda encadeada e ela tem uma lógica perfeita que nos permite a construção dessa fé raciocinada. E permite a construção de algo muito mais profundo, que à medida que essa fé raciocinada vai sendo conquistada, é a possibilidade de nós irmos sentindo portas adentro do nosso coração, em cada célula do nosso corpo, a doutrina espírita e a presença de Deus no nosso viver, né? Porque Deus está presente em nós. Deus cuida de cada um de nós pessoalmente através das suas leis, para que nós possamos vivenciá-las, porque é através da vivência dessa lei que nós encontramos aquilo que nós buscamos incessantemente, que é a felicidade, né? Se nós olharmos para nós e nós pensarmos nas nossas escolhas, mesmo quando nós fazemos escolhas equivocadas, o que está por trás é a possibilidade de nós acharmos que por aquele caminho nós vamos ser mais felizes. Até que num determinado momento a gente vai olhando para o lado, permitindo esses recursos que a vida vem nos oferecendo, para que nós possamos gradativamente ir entendendo que a felicidade está na vivência da lei de amor. A felicidade está quando nós podemos nos ocupar de uma forma solidária conosco mesmos e com o outro. E é tão bonito, não é? Porque como nós temos o tempo necessário para que a gente aprenda essa lição, que a gente tenha o tempo necessário para que a gente deixe de ser de aprendiz de amor, para a gente saber amar, a lei de Deus, na sua misericórdia, oferece para nós um mecanismo, que é o mecanismo da reencarnação, que nos é oferecido tantas vezes quantas forem necessárias para que a gente possa ir entrando mais, vamos pensar, né, como se a gente estivesse entrando nos eixos, nós pudéssemos estar fazendo cada vez mais, caminhando pela trilha que vai nos levar aonde o nosso destino é, né? Caminhando, porque para que a gente caminhe por essa trilha, é tão importante que nós possamos desenvolver o sentido do alto amor, para que nós possamos nos perdoar, nos entendermos, nos aceitarmos ainda como caminhantes. É aquela coisa, né, da fala do nosso querido Gonzaguinha, na música dele, né, a beleza de ser um eterno aprendiz. E a gente poder entender que o aprendiz erra de uma forma natural e que aí a gente vai se apropriando disso. Mas
A doutrina espírita também nos lembra que todas as nossas ações, elas têm consequências. E muitas vezes os nossos erros, eles têm consequências. Porque quando nós erramos, muitas vezes nós estamos promovendo dor no outro, tirando a paz do outro. E quando a nossa ficha cai, o que a gente tem por objetivo é entender que eu gostaria de devolver a paz do outro. Isso é um ponto em que é absolutamente relevante, porque nós reencarnamos para progredir, nós reencarnamos para crescer. E como uma consequência natural desse processo de crescimento, desse progresso, muitas vezes vivenciamos as consequências das nossas dificuldades das existências passadas. Eu gosto muito de pensar, né, nesse processo das diversas encarnações que nós temos. Se a gente parar para pensar, hoje em dia, assim, quase a gente não vê mais novela, mas a gente vê muitas séries. E às vezes séries com 18 episódios, e aí já está na quarta, na quinta, na sexta, na sétima série. E aí a gente vai vendo o quanto um episódio tem a ver com outro, o quanto ele vai se desenrolando, como muitas vezes as ações de um episódio vão estar refletindo no episódio da frente. Assim são as nossas diversas reencarnações. Elas são solidárias. É como se cada vida que nós tivéssemos a oportunidade de experienciar, nós estivéssemos muitas vezes vivenciando as consequências do episódio anterior. E aí a gente vai conseguindo entender o que os espíritos nos falam das causas anteriores das nossas aflições. E é tão importante, né, de nós podermos parar, raciocinar, que muitas vezes nós colocamos as questões fora de nós. Até a gente diz, isso aí deve ter sido uma consequência da minha vida passada. Muito bem, talvez seja uma consequência da vida passada, porque eu tenho plena consciência de que nessa existência eu não dei causa. Mas será que a vida passada nossa não tem a ver conosco? Será que a vida passada não foi exatamente ainda a nossa imaturidade, as nossas dificuldades e que nós estamos, nesse presente momento, colhendo, né, as consequências naturais? E é tão bom de nós podermos entender que são consequências naturais, nunca castigo. Porque, assim, Deus, que é Pai, que é misericordioso, Ele nos acolhe o tempo todo e minimiza o resultado das nossas transgressões, para que nós possamos dar conta daquilo que a gente pode. E isso é tão verdadeiro que nós vamos dando conta daquilo que eu posso nesse momento. Talvez, né, a gente não se dá conta de que na hora que eu tenho um desafeto dessa existência, talvez seja de uma relação em que eu promovi muita dor a esse desafeto, ou ele me promoveu muita dor, né? E é muito interessante porque muitas vezes a gente acha que sempre foi ele que promoveu muita dor. E a gente esquece que muitas vezes fui eu que promovi a dor. Consciente da dor que eu promovi, eu hoje tenho vergonha de encontrar esse desafeto de tempos atrás. Mas esse desafeto a gente pode estar conseguindo se esbarrar só agora, 700 anos depois que a situação aconteceu. Ou eu cometi um delito tão grave há 2000 anos atrás, mas agora eu já pude me fortalecer, me imbuir do entendimento da vida e hoje eu consigo testemunhar e resolver questões que são conscienciais. E é isso que a doutrina espírita nos alarga os horizontes. Nós podemos ir do tempo que nós
pudermos, no tempo das nossas conquistas, no tempo do nosso caminhar. Eu tenho, por um acaso, a tarefa na casa, né, de dar aula sobre o Livro dos Espíritos. E nessa semana nós andamos trabalhando o que os Espíritos nos falam, que é o prelúdio da volta. Já é tão bonita essa palavra, né? Prelúdio, a gente lembra dos prelúdios de Chopin. Não, então é toda uma trajetória para que o espírito retorne. E à medida que a gente vai estudando, e próprios espíritos vão trazendo nas suas respostas, nós vamos nos apropriando no cuidado que a espiritualidade superior tem com cada um de nós para nos ajudar na programação da nossa existência. Quando os espíritos nos dizem, né, e aí assim, eu acho que a gente vai estar pensando aqui, porque eu acho que a maioria, nós já somos espíritos medianos. Na palavra do nosso querido André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que, como espíritos medianos, nós somos portadores de inúmeras conquistas, mas ainda imperfeições que precisam ser trabalhadas. E para esses espíritos, nós, os amigos, os benfeitores espirituais, cuidam do processo da reencarnação com esmero cautela de preparo e esmero de previsão para que nós não enfrentemos algo que a gente não tem condição de dar conta, para que a gente possa encontrar os afetos ou as pessoas com as quais a gente precisa de resolver, as circunstâncias de vida que nós vamos atravessar. E aí a gente tem toda uma possibilidade de nós nos prepararmos e, não só isso, como nós muitas vezes, nesse momento em que já temos o nosso livre-arbítrio mais apropriado e mais aberto, já temos a possibilidade de participarmos desse processo de escolha. E no momento que a gente tem a possibilidade de participar desse processo de escolha, os espíritos nos colocam que nós escolhemos as circunstâncias de vida que vão nos ajudar a enfrentar, a progredir mais depressa. Mais uma vez, a busca do progresso mais depressa. Gente, eu acho que nós somos movidos pela irresistível necessidade de ser feliz. E quando nós entendemos que a felicidade é algo mais perene, é algo que nos garante serenidade, apesar de enfrentarmos desafios, apesar de estarmos nos mares altos da nossa vida, nós entendemos. E é muito bonito porque as escolhas são feitas a partir do plano espiritual. Se eu escolho, né, as circunstâncias a partir do plano espiritual, e eu estou no plano espiritual, e eu já sei que eu sou um espírito imortal, que a vida continua, que a vida que eu encontro é consequência natural da vida que eu levei aqui, que tem um caminho que é para eu entendo qual é a meta que eu preciso chegar, qual é o meu ponto de chegada dessa estrada pela qual eu vim caminhando. E eu entendo que para recomeçar eu preciso de renascer. E para renascer, essa nova vida é solidária com a vida que eu acabei de deixar, ou 80 anos deixei para trás, ou 300 anos, ou uma semana, não importa. A minha vida, dessa vida, a minha vida de Isabel é solidária com a vida anterior da individualidade Isabel, mas que está nesse momento vivenciando a personalidade Isabel. E com isso, nós vamos tendo a possibilidade de entendermos que circunstâncias que vivenciamos, sejam circunstâncias que trazem para nós alegria, afetos que nós encontramos como pessoas que a gente conhece
a meia hora, e no nosso sentimento é como se a gente conhecesse da pessoa da vida inteira, e o nosso sentimento é de gratidão por ter reencontrado alguém de quem eu tinha muita saudade. Da mesma forma, os nossos desafios, muitas vezes, são consequências das existências que vivemos anteriormente. E com isso, a gente vai, né, se apropriando disso. E é importante a gente lembrar, porque se nós atravessamos dores acerbas e a doutrina espírita nos ajuda a entendermos que essas questões, de alguma forma, eu escolhi, a gente bota a mão na cintura e diz assim, mas eu não poderia ter escolhido isso para mim. Eu só teria escolhido isso se eu não tivesse bem da cabeça. Mas nós nos esquecemos de que essa escolha feita a partir do plano espiritual, nós temos uma amplitude de visão. Nós temos toda essa certeza que nós falávamos há um minuto atrás, da imortalidade da alma, do entendimento da meta, do entendimento de que são consequências naturais das minhas vidas anteriores. E aí, o nosso objetivo sempre é a felicidade. E eu quero ir mais depressa. E é tão bonito porque os próprios amigos espirituais, muitas vezes, a gente pede coisas que a gente acha que a gente vai dar conta, porque a gente esquece qual é a dificuldade do mundo material. E a gente acha que vai dar, mas muitas vezes eles dizem para nós, olha, acho que você exagerou, vamos deixar isso aqui para outra vez, porque nós não fazemos isso sozinho, né? A escolha daquilo que nós vamos vivenciar, essas escolhas são feitas junto com aqueles que nos amam, junto com aqueles que nos conhecem profundamente, sabendo, né, da possibilidade que nós temos de até onde a gente consegue sofrer esses rebates da vida, né, sabem da nossa resistência. E eles dizem para nós, deixa isso para daqui a pouco, não vale a pena agora, vamos tentar isso aqui. E aí a gente renasce para recomeçar. E muitas vezes enfrentamos essas circunstâncias. E é tão relevante, né, a gente poder, eu acho que assim, entender do amor de Deus por cada um de nós, suas criaturas. Porque será que a gente consegue, nesse momento, com todo o raciocínio que a gente tem, a gente achar que Deus joga dados e achar que na minha família, e particularmente eu tenho na minha família, um irmão que tem uma deficiência mental, que tem uma idade mental de 5 anos. Será que Deus jogou esse pozinho na casa dos meus pais para que a gente tivesse que atravessar essa dificuldade, essa circunstância? Ou tem a ver comigo, com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, com a minha avó? Tivemos a oportunidade abençoada de dilatar a nossa capacidade de acolher, de amar. Eu acho que eu prefiro entender que Deus é amor e que a gente tem sempre a oportunidade de se apropriar. Claro que quando a gente pensa numa perda de um ente querido, é difícil da gente aceitar. É claro que se a gente vai acolher uma mãe que perdeu o seu filho com 2 anos, com 5 anos, a gente não vai dar essa explicação toda para ela, a gente vai abrir os braços, consolar e muitas vezes chorar junto. E aos poucos a gente vai com um acolhimento amoroso, porque a doutrina espírita vai nos ajudando a entender. Ninguém vai fazer um discurso, pode ser que ele tenha feito assim, assado, tem a ver com necessidade das vidas. Para que isso? A gente acolhe, a gente ajuda a criatura com a prece, com o entendimento que é um afastamento temporário, com a possibilidade de que a gente pode entrar em contato com o sono. Porque nós começamos a sentir a doutrina espírita em nós. E assim, para começar a pensar, né, tem uma mensagem no livro Pão Nosso,
ditada por Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier, que para mim me tocou muito, né, dentro dos estudos que eu estava fazendo para construir essas reflexões. Me foi indicado, né, através do livro do Hamed, Renovando Atitudes, a leitura dessa citação de Jesus, e dentro dessa citação de Jesus eu fui procurar no livro de Emmanuel se ele fazia algum comentário sobre ela, porque Emmanuel sempre nos ajuda a ampliarmos o nosso raciocínio. E efetivamente tinha nessa mensagem, no capítulo 3º do Evangelho, do Pão Nosso, e Jesus nos diz o seguinte: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está querendo nos mostrar? Porque aquilo que também nós já falamos no início da nossa palestra, Jesus pega o exemplo do dia a dia. A gente sabe qual é a dificuldade do arar, o que o arado vai fazer com a terra, vai preparar para a sementeira. A gente sabe como é que o homem tem que conduzir aquele arado, e tem o solo que vai ser arado, e tem o esforço, o trabalho, tem as linhas certas para que o arado vá, e tem o boi, o homem tem que levar o boi levando. Então a gente tem que ter disciplina, a gente tem que ter cautela, a gente precisa de ter trabalho, a gente precisa de ter esforço, suor, dedicação, perseverança, cuidado. E aí a gente pode entender, não tem como a gente chegar ao reino de Deus sem usarmos todos esses requisitos que o arar a terra tem. E quando a gente pensa que a gente está nessa vida arando a terra do nosso coração, em que a gente está se transformando, a gente está plantando o novo, nós estamos regando com o sol da misericórdia através do conhecimento que a doutrina espírita nos faculta, e olhando sem olhar para trás. O que significa olhar para trás? Se eu olho para trás, eu me distraio. Se eu olho para trás, eu me atrapalho. Se eu olho para trás, eu perco o prumo. Então, se eu olho para trás, e o olhar para trás significa olhar para os nossos erros, olhar para as nossas dificuldades, ficar pensando o que aconteceu, por que eu estou vivendo isso ou aquilo. Ele está dizendo, cuida, vive agora, olha o teu momento, transforma e tenta construir da melhor forma possível, usa da chuva, porque ele usa, né, no texto, Emmanuel traz para nós a chuva de bênçãos que a gente recebe, com os conselhos dos nossos bons amigos espirituais, com o amparo e a sustentação dos nossos amigos encarnados, com a nossa família, com a bênção o sol do esclarecimento. Ele usa, né, a figura do sol que ilumina, que clareia, que nos faculta novos entendimentos. E vamos usar dessa determinação, desse cuidado, desse esforço para transmutar, esse esforço para entender, né, da misericórdia de Deus. Nós podemos nos aprofundar e deixar que cada célulazinha nossa sinta a presença de Deus cuidando de nós. Quando a gente olha para o lado e a gente percebe, né, que não existe uma vida igual a outra, mas existem vidas solidárias entre nós, porque juntos nós podemos aprender. Nós não estamos encarnados numa família por um acaso. Deus não nos jogou, a cegonha caiu, é aqui que você vai ficar. Não é assim. E quando nós podemos, né, à medida que vamos, a partir do nosso entendimento, porque os espíritos também nos dizem, né, que a inteligência se desenvolve primeiro porque nos ajuda a discernir melhor o bem do mal.
Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa fé raciocinada, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entender, né, que muitas das circunstâncias, talvez, da vida que nós vivemos, principalmente aquelas que nós não conseguimos encontrar uma explicação em vidas nessa, que a gente tem consciência tranquila de que nessa eu não dei causa, talvez a gente tenha encontrado a causa em existência anterior. E é sempre importante, né, lembrar, eu gosto, vamos só para a gente finalizar, uma frase muito simples do Chico, né, é uma frase que foi divulgada, é uma frase que eu uso muito para o meu viver, em que ele nos diz, né, não dá para fazer um novo começo, mas eu posso, a partir de agora, começar a escrever um novo final. Então, que nós possamos, cada vez mais, irmos buscando o entendimento do que seja o amor, a justiça e a misericórdia de Deus por cada um de nós, seus filhos. Uma boa noite a todos. Obrigado, Isabel. Agora vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a esta doutrina, agradecendo a esta casa que nos acolhe, agradecendo a exposição que nos foi trazida. Como foi bem colocado, falamos em escolha, foi falado em escolha. E o momento é de escolhas, de decisões, mas que possamos, Senhor, tomá-las com calma, seguindo sempre seus ensinamentos, como o Senhor agiria. Que essa prece possa ser estendida às pessoas que se encontram em desarmonia, que se encontram precisando tomar decisões, que elas as façam com calma, sempre voltada para o amor, sempre voltada para o próximo, que tudo vai ser resolvido com a graça de Deus. Que possamos assim encerrar essa nossa reunião, agradecendo a espiritualidade maior e agradecendo a Deus e aos amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.